O assunto era levado perante os juízes, e mesmo assim não há um só registro na Bíblia de que os juízes tenham mandado arrancar um órgão de alguém que ferira órgão equivalente de outra pessoa. Se tivessem agido assim, em que isso recompensaria o prejuízo do agredido? Ficou sem olho, arranca o olho do outro. Sim, e aí eu? E meu olho? Não, nós já arrancamos o olho do outro. Fique tranquilo, mas o meu serviço foi prejudicado, minha capacidade de trabalhar foi prejudicada e tudo o que aconteceu foi que o outro ficou também assim. Agora eu estou explicando, voltando ao livro. É mais razoável supor, como fazem alguns especialistas no Antigo Testamento, que os juízes avaliavam em dinheiro o prejuízo pelo órgão danificado e obrigavam o ofensor a pagar uma espécie de restituição financeira pelo dano. Essa ideia se baseia no fato de que algumas penas do próprio Antigo Testamento eram estipuladas em dinheiro. É importante enfatizar que esses procedimentos eram feitos em um nível legal, não na alçada pessoal, mas na alçada das autoridades constituídas, como a polícia e a justiça de hoje, dentro das suas respectivas jurisdições. Israel era um país em que se mesclavam os aspectos religiosos, civis e militares. A má compreensão dessas coisas gera interpretações estranhas nos dias de hoje. Com a lamentável perda da importância e da beleza do Antigo Testamento. Quanto à questão dos relacionamentos pessoais, gostaria de repetir: sempre foi da vontade de Deus que os homens caracterizassem a sua convivência mútua pela prática do mais puro amor. O sábio rei Salomão, no citado Provérbio 10 e 12, dá uma aula de amor, transmitindo exatamente a mesma verdade que o apóstolo Pedro e depois Paulo faria 1000 anos depois. O amor cobre as transgressões, protege relacionamentos. O apóstolo Pedro foi além. Citando quase que literalmente o antigo provérbio, escreveu: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre a multidão de pecados, fecha então as aspas. Voltando ao trecho, fica a pergunta: o amor cobre multidão de pecados. De quem? De quem o amor cobre multidão de pecados? Antes de responder, deixe-me dizer o que não significa. Não significa que quem ama tem os seus pecados automaticamente cobertos ou perdoados. Eu sou uma pessoa que sou muito amorosa. Então, como a Bíblia diz, quem ama cobre multidão de pecados, então os meus pecados estão cobertos pelo fato de eu ser uma pessoa amorosa e que eu procuro praticar muito amor na minha vida. Não é essa ideia de que automaticamente uma pessoa amorosa tem os seus pecados perdoados. Não, absolutamente. O perdão de pecados é assegurado exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo, seguida pelo arrependimento e o pedido de perdão. É isso e somente isso que garante o perdão de pecados. Quanto à resposta dessa pergunta, de quem, eu vou novamente recorrer a um trecho de Você Ama de Verdade, porque era um assunto que eu estava tratando ali de uma maneira mais profunda. Então, abrindo aspas novamente: cobre pecados de quem? De todos os envolvidos numa situação de conflito, é a minha maneira de ver. Imaginemos que um irmão ofende o outro. O agredido, se age em amor, perdoa, e quanto depender dele, o assunto morre ali, como um raio que cai no mar. Acabou. Caso agisse pela carne, certamente tropeçaria na raiva, na mágoa não resolvida, na vontade de revidar e em outros pecados. Veja como o amor impediu que ela pecasse, cobrindo a sua provável transgressão depois de ser agredido. Quanto ao agressor, ao ver a reação amorosa do outro, é automaticamente conduzido à conclusão de que precisa se desculpar. Caso se deixe contagiar pelo amor do outro, terminará se humilhando
pedindo perdão ao irmão ou ao outro e confessando a Deus a sua ofensa, novamente o amor cobrindo pecados. Ainda sobre a afirmação de Pedro, esta não se refere apenas a um caso específico de agressão entre duas pessoas. Em qualquer ambiente onde haja seres humanos, é grande o risco de se cometer pecado. É triste dizer, mas isso inclui uma igreja. O índice de carnalidade geralmente tende a ser alto. O diabo ronda sempre, não dá trégua. Mas se o ambiente é permeado de amor, reduz-se drasticamente a chance do mal se tornar realidade ou se espalhar. Os micróbios não sobrevivem em ambiente limpo. Por isso é tão importante a rigorosa limpeza de áreas infectadas. Pecado não sobrevive onde existe o amor, com o seu vigoroso poder protetor. Se cada um de nós conseguisse, através do amor, impedir a contaminação de nossos corações pela inveja, ódio, ciúme, sede de vingança e outras mais, estaríamos inibindo fortemente o pecado em nossas vidas, fortemente inibindo o pecado ao nosso redor, em casa, na igreja, na cidade, no mundo. Se aprendêssemos a suportar situações desagradáveis para proteger nossos relacionamentos, que segredo teríamos descoberto? Eu vou repetir essa frase. Se aprendêssemos a suportar situações desagradáveis para proteger nossos relacionamentos, que segredo teríamos descoberto? O irmão é ríspido com você? Tudo bem, trate o assunto com ele, jogo aberto, como deve ser, mas além disso, suporte esse irmão, cobrindo com amor o relacionamento. Não permita que o mal se interponha entre os dois, nascendo daí uma indisposição amarga, talvez até uma inimizade, que apenas prejudicaria a ambos e desonraria a Cristo. Já imaginou se cada vez que ofendêssemos a Deus, Ele retribuísse imediatamente e com toda a sua infinita força? Há muito teríamos sido pulverizados. Em vez disso, Ele é misericordioso, paciente, dá tempo para nos arrependermos, até mesmo argumenta conosco através do Espírito Santo. Poderíamos resumir tudo isso dizendo que Ele nos trata com amor. Ele suporta as nossas ofensas, protegendo com muito carinho o relacionamento que Ele tem conosco. Poderíamos pensar em melhor exemplo para imitar? Feche então o trecho do livro. Uma vez, portanto, estabelecida a altíssima prioridade do amor em nossas vidas, Pedro passa para um conselho prático, que inclui o exercício do amor. Versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Não me perguntem por que Pedro encaixou esse assunto aqui, que eu não tenho a menor ideia. Porque que Pedro fala aqui em hospitalidade, depois de falar em sobriedade, falar na importância do amor, ele fala: hospedem uns aos outros em casa. Ele devia estar com alguma coisa na cabeça, algum problema perto dele, de irmãos que não estavam hospedando os outros direito, reclamando. Eu não sei. Eu sei que Pedro colocou isso aqui. E embora o termo geral se aplique à hospitalidade a qualquer pessoa, claro, hospitalidade ele falou de uma maneira genérica, mas certamente incluía, ou talvez o que estava na mente dele, hospitalidade a irmãos em fuga, perseguidos pelo Evangelho na época, ou a pregadores itinerantes, que era muito comum também na época. Essa exortação soa muito defasada do tempo em nossa mente. Pratique a hospitalidade. Está cheio de hotel aí, de pensão. Hospitalidade é uma coisa mais rara, talvez um irmão, um primo, um amigo muito íntimo. Então é uma coisa que a gente quase não pratica hoje. Talvez não haja
tanta necessidade mesmo. Como falei, os tempos mudaram muito, os costumes. Paulo também falou na mesma necessidade, lá em Romanos 12, 13, era algo muito importante. E, claro, essa diferença de costume e de cultura explica a gente achar estranho um pouco isto. Mas os historiadores dizem que naquela época não havia, e é de se presumir, hotéis ou pousadas decentes, e que havia lugares públicos, sim, mas muitas vezes de moral duvidosa. Então não era uma boa opção, frequentemente, alguém chegar numa cidade, geralmente se fala em vila, cidade da época, e ir para um hotel, se hospedar lá. Quando tinha um lugar público para ir, poderia ser lá de má fama. E não temos hoje essa questão de irmão que está sendo perseguido e precisa de um acolhimento naquele local, um perigo de vida, ele, talvez a família dele inteira, ou está pregando aí de uma maneira itinerante, indo para qualquer lugar. Mudou um bocado isso, apesar de que há países hoje que existem perseguições ferozes, em que essa palavra aqui de hospitalidade deve ter um peso grande para pessoas que não têm onde ficar, perseguidas que são pelo governo ou por outras religiões. Mesmo assim, ainda há ocasiões, nós no Brasil, nesse contexto, em que nós podemos praticar aqui essa virtude da hospitalidade. E atenção para a condição que Pedro colocou, né? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Vai hospedar? Não reclame não, que vai adiantar pouco. Pelo menos para obedecer Pedro aqui. Versículos 10 e 11. Voltemos a 1 Pedro, capítulo 4. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, de uma maneira bem resumida, Pedro toca num assunto que Paulo desenvolveu com muito mais detalhes, a questão dos dons espirituais. Dom é uma capacidade que Deus dá para o crente, visando o serviço na igreja, ou seja, serviço aos irmãos que fazem uma igreja, e, de uma maneira geral, serviço às pessoas em geral. Duas observações aqui, eu não vou desenvolver muito essa questão de dons, vou apenas falar um pouco e encerrar. Primeira observação, o dom é Deus quem dá. A nós cabe apenas receber. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. De quem? De Deus. Então, é Ele que dá. Não adianta querer desenvolver um dom, no sentido de você criar dentro de si um dom. Você pode desenvolver e deve, no sentido de aperfeiçoar, de aprimorar-se num dom que Deus achou por bem lhe dar. Mas você não vai dizer, eu vou escolher um dom para eu desempenhar na igreja. Vai não. Quem escolhe isso é o Espírito Santo. Segunda observação, ao receber um dom, nós nos tornamos dispenseiros, conforme Pedro diz aqui, da multiforme graça de Deus. O que significa isso? Simples. Tornamos-nos como que mordomos de algo muito especial, responsáveis em exibir ao mundo a graça de Deus. Nunca esqueça isso. Cada vez que você exercita um dom que Deus lhe deu, você está mostrando ao mundo algo de bom desse Deus. Então, o exercício do dom, além do serviço em si que você presta aos irmãos ou a quem você serviu, ele serve o dom para que você, como um mordomo, um dispenseiro, exiba aos outros